Conversa e muita coisa muito profunda foi dita aqui pelo professor Elton. Então, se alguém tiver alguma dica, alguma dúvida importante, tanto falando de dica, eu estou confundindo dica com fazer um comentário lá, nós vamos ter que tocar a internet aqui para colocar o próximo palestrante. Vai entrar lá em casa. Chega aqui na frente para a gente poder te ouvir, porque senão fica ruim. Dá um tempinho para o pessoal se refazer. Olá, bom dia. Dois microfones. Não, só uma pergunta assim, se a partir de toda essa tragédia assim, contada, se tem uma outra contra-hegemonia, alguma outra pensamento econômico que esteja surgindo, que estejam percebendo no mundo, que possa contrabalancear esse formato, assim, porque uma hora isso vai quebrar. É igual aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma hora o negócio, a crise de 29, quebrou e veio um outro consenso. Teria alguma outra linha de pensamento que esteja surgindo agora, que esteja percebendo, alguma coisa nesse sentido? Essa já é grande. Num texto, um dos artigos que estão nesse livro, os professores Reinaldo e Paulo Nakatani, eles fazem essa indagação, né? Especialmente centrado nos impactos disso na América Latina. Existe uma tese, né? A tese já antiga, a tese keynesiana, que vingou depois da Segunda Guerra Mundial. Seria o Estado reassumir o controle, né? No caso de países dependentes como o Brasil, inclusive o Estado empresário, né? Investindo na produção, etc. Uma solução para a dívida, né? Fazer uma auditoria da dívida, descobrir, e os países que fizeram a auditoria descobriram que é possível reduzir bastante. Toda vez que você faz a auditoria, você descobre que você está pagando coisas que não deve, né? Inclusive pela legislação internacional. E aí teria uma retomada. Esses dois professores aqui, nossos pioneiros, eles dizem o seguinte: uma saída capitalista para a crise, mesmo uma saída keynesiana, ela exige que a taxa de lucro cubra as perdas que os capitalistas vão ter se a esfera produtiva do capital impuser uma derrota à esfera especulativa. Você teria que ter uma taxa de lucro que compensasse essa rentabilidade especulativa. Isso significa um regime de exploração do trabalho muito mais rigoroso no mundo todo, e é isso que nós estamos tentando fazer na Europa, né? Então, essas reformas trabalhistas nada mais são do que mudar o padrão de exploração, né? Então, uma saída capitalista para a crise seria impor uma derrota à esfera especulativa e procurar incentivar um novo ciclo de crescimento a partir do Estado no comando da saída keynesiana. Essa é uma saída para os capitalistas, né? Que você impor um regime de exploração maior do que nós já temos, não interessaria as classes trabalhadoras, até porque no ritmo que se vai de incorporação tecnológica, você teria um desemprego estrutural muito grande, você teria dificuldade, inclusive, de empregar pessoas.
Então, se essa não é uma saída dos trabalhadores, os próprios trabalhadores devem procurar saídas. Né? E aí a saída é uma saída anticapitalista. Então, um processo reeducativo de destruir todo o processo de alienação que foi construído na cabeça, nas nossas cabeças, né? Porque nós vivemos no automático, a gente acorda de manhã e dorme de noite com o capitalismo, operando o capitalismo. Então, nós teríamos que passar por um processo reeducativo. Che Guevara falava na construção de um ser humano novo. Né? Como construir um ser humano, colocar-se a solidariedade no lugar do individualismo, né? Um ser humano que fosse capaz de organizar a produção de riqueza livre e associadamente. Né? Então, o Marx falava em uma sociedade de trabalhadores e trabalhadoras livres e associados. A construção de uma outra sociedade. Isso foi tentado em alguns países. Né? Estamos aí uns 100 anos da Revolução Russa, por exemplo. Né? E o projeto soviético não parou. Né? Tem a experiência cubana, tem a experiência chinesa, né? Os chineses chamam de um socialismo de tipo chinês, né? Uma transição de 100 anos e tal. As experiências existem, mas são experiências projetadas para a construção de uma sociedade diferente. Não são experiências de uma sociedade diferente. Por quê? Porque elas são experiências ilhadas, né? São experiências que estão com o capitalismo organizado em nível mundial e fazendo pressão. Né? Não sei se você conhece o processo cubano, por exemplo, uma ilhazinha pequena, né? Que tem uma resistência muito grande, mas que está sob o bloqueio comercial dos Estados Unidos desde os anos 60. E que após o declínio da União Soviética perdeu um parceiro importante que está lá segurando as pontas para poder caminhar no sentido de sua transição. Então, essas experiências existem, estão sendo algumas resistindo, outras não flagradas, mas nessa perspectiva. Então, eu diria que em termos de projeções, de ideias alternativas para colocar no lugar que está acontecendo, teria essas duas: uma saída keynesiana capitalista e uma saída socialista. Nós temos bastante tempo para trocar ideias, opiniões, perguntas. Eu acho que os dois palestrantes colocaram bem, em primeiro lugar, o tamanho do problema. Eu acho que o professor Aldo deixou muito claro que não se trata de uma crise temporária, uma crise que depois de amanhã vai cair, que vai resolver de hoje para amanhã. A gente já entendeu que o buraco mais embaixo é bem embaixo. E eu só queria agregar isso, que morando nos Estados Unidos, como eu moro há muitos anos, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos vivenciar um outro período de crise profunda em breve, porque se tudo que gerou a outra crise, a penúltima crise, que foi a de 2008, continua existindo, se a especulação com os títulos continua, aliás, sendo de novo estimulada, bancada pelo governo americano, não há que se esperar algo diferente. Então não é possível acreditar que fazendo a mesma coisa que foi feita durante décadas, que nós vamos agora obter um resultado diferente. Como já dizia Einstein, né? Quem faz a mesma coisa e pensa que vai achar um resultado diferente é louco. Você faz a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Então provavelmente é isso que está se avizinhando a nível mundial, e o Brasil está dentro desse problema grande. A discussão que se coloca, então, já que esse é o tamanho da crise a nível mundial, já que esse é o tamanho do problema a nível do Brasil, acredito que todos vocês estão interessados em saber o seguinte: se esse diagnóstico está correto, e a discussão é saber se está de fato correto, até que ponto está correto, é incompleto ou não é, de certa forma eu estou guiando um pouco o tipo de preocupação que eu acho que vários de nós temos. A gente não é economista, será que é esse mesmo diagnóstico, falando como médico? É isso? É essa a causa do problema que levou o paciente para consultar hoje ou não? Tem diagnóstico diferencial? Existe outra alternativa que pode explicar isso ou não? E não havendo, então a próxima discussão é o que fazer. Como é que a gente sai disso e aí
foram colocadas aqui duas alternativas distintas, que podem ou não ser excludentes, dependendo da perspectiva que a gente tem. Uma pode ser mais de curto prazo, a outra pode ser mais de longo prazo. Isso é uma discussão que a gente tem que levar sempre em consideração, quais são os próximos passos. Mas eu gostaria de situar esse painel inicial como aquele que coloca as questões de fundo, porque eu realmente concordo com o que foi dito pelo professor Bittencourt, que a gente ficou durante muito tempo querendo achar solução, como se o setor saúde desse conta das soluções que a gente tem encontrado. Ontem mesmo foi perguntado em um debate que a gente vê em todo local. O SUS tem um problema de financiamento ou é gestão? Se a gente quer pensar o SUS somente como setor saúde, a gente até pode se colocar essa pergunta. Tem gente que diz que não, o problema é gestão. Então a solução, vamos melhorar a gestão. E aí vem as propostas de OS, vem as propostas de muitas outras coisas que o pessoal debate. E se for de financiamento, é um problema interno do SUS ou é um problema externo, um problema muito maior que envolve o conjunto da economia? Eu acho que as exposições até agora deixaram claro que não é possível pensar o problema de financiamento como sendo um problema interno do SUS. Então, se não é interno, ou seja, se é um problema maior do conjunto da economia do Brasil, a única solução que nós temos como sanitaristas é entender como é que funciona o financiamento do conjunto da economia do Brasil. Eu acho que essa foi a intenção e o espírito da discussão. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham fundamento econômico básico, mas a exposição do professor Elton falou de coisas muito complexas de uma maneira que eu acredito que foi bastante simples para compreender. E o professor Alberto complementou com a sugestão do que a gente precisa fazer e discutir de fato o que seria o próximo projeto nacional de desenvolvimento. Então eu gostaria agora de abrir para o plenário perguntas e comentários, porque nós temos cerca de pelo menos meia hora, então acho que seria bom que a gente pudesse trocar experiências, ouvir também, questionar os palestrantes sobre alguns aspectos que a gente ainda não, que a ficha ainda não caiu, ou está perto de cair, mas não caiu ainda. Você já fez um, deixa eu passar para o próximo, depois você vem de novo. Vamos abrir para Posso priorizar os estudantes, os alunos, os mestrandos, os doutorandos, por favor? E a pergunta, por favor, diga se é para um palestrante, os dois, para a gente ter a organização. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Natália, eu sou aluna do mestrado em Política Social. E eu queria fazer a pergunta tanto para o professor Roberto quanto para o professor Helder, quando falo dessa questão da luta anticapitalista, o que falta assim, para essa articulação dos trabalhadores, o que falta para essa luta da esquerda brasileira? Quais as estratégias, as alternativas que a gente precisa pensar nesse momento agora, urgente e necessário, e pensar a articulação também dos movimentos sociais com os partidos políticos, assim, como que tem sido esse diálogo nessa frente anticapitalista? Obrigada. Mais perguntas? Oi, Ju. Eu não sou aluno do mestrado, não. Eu sou trabalhador da César e só para o debate. São duas perguntas dos dois professores, assim, uma pergunta assim, de conjuntura internacional, até dos três, né? Qual o papel da Rússia, da China, nessa política econômica, mundial, política, com as propostas de integração eurasiana, né? A nova Rota da Seda, essas outra forma que eles estão trazendo lá, com essa integração da Europa da Ásia, que eles estão trazendo, sabe? Nesse contexto todo mundial. E também, assim, quais são, a segunda pergunta seriam, quais as articulações estão sendo feitas pelas instituições de saúde coletiva aqui do Brasil, na atualidade, para articular essas novas propostas econômicas. Estão sabendo se está sendo feitas algumas articulações, porque nós estamos num momento de crise institucional, assim, acho que para a história do Brasil a gente vai ver que isso aqui é um momento de ruptura democrática, a gente vai ver assim, quais são as propostas de articulação que estão sendo feitas, assim, vocês sabem que estão sendo feitas. Bom. Quero dar os parabéns ao Roberto, também ao Helder. A minha colocação também vai ser muito direta.
Em relação ao desenvolvimento, o Brasil tem um equipamento econômico, que é o BNDES, e esse banco, ele tem na sua origem, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, um papel extraordinário de alavancar o desenvolvimento dentro de uma visão estratégica de industrialização, desenvolvimento de novas tecnologias, etc. Se ele não teria nesse processo nosso aí de retomada de um desenvolvimento, não poderia ser repensado nessa direção. A outra coisa que eu faço parte do fórum como coordenador do programa de saúde coletiva, e esse debate tem acontecido internamente no fórum, viu, Roberto, no sentido de se pensar realmente o que aconteceu com o campo da saúde coletiva nesses 30 anos. E uma das coisas que tem vindo à tona é justamente uma autocrítica. Ou seja, há uma necessidade também de nós, como atores sociais e políticos, no sentido de fazer uma autocrítica desses 30 anos, de como nos posicionamos. Ou seja, eu acho que a gente, de alguma forma, defendeu muito uma política de governo, esquecendo que a gente estava defendendo uma política republicana, uma política de Estado para a sociedade brasileira. Primeiro, vamos passar para o Roberto, depois o Roberto. Obrigado pelas questões. Questões muito profundas, né? Que mereceriam 3 palestras. Minha tese de doutorado foi sobre a China. Na verdade, sobre as relações de Estado numa transição ao socialismo. Tenho a experiência de Revolução Chinesa como referência. E nos estudos eu me deparei com um trabalho do Perry Anderson sobre as relações externas dos Estados Unidos, em que ele, de maneira bastante interessante, vem resgatando desde o século XIX até a atualidade como que os Estados Unidos impõem sua política ao mundo, o tempo impõe, e quais as reações no período atual da China e da Rússia, essas combinações. Eu acredito que são 2 estratégias diferentes. Né? A estratégia chinesa, após um processo de revolução, que podemos dizer vitorioso, é bom lembrar que quando Deng Xiaoping faz a reforma e a abertura, ele fala em 100 anos de transição ao socialismo, né? Porque eu não sei se vocês são estudiosos de transições, mas a ideia de uma transição a uma sociedade pós-capitalista é de que o socialismo seria uma transição. Né? O socialismo seria uma transição a uma sociedade superior, que seria uma sociedade comunista. Né? E Deng Xiaoping está dizendo que eles estão propondo uma transição ao socialismo. Então, eles estão propondo uma transição à transição socialista ainda, e que isso demoraria ainda uns 100 anos. Falou isso na década de 80, já passaram alguns. Então, é um processo longo. Isso é bom a gente ter isso em mente. Está certo que os chineses são milenares e o tempo para eles é um pouco diferente. Nós somos meio apressados das coisas. Mas toda hora que a gente fala em revolução, em nova sociedade, as pessoas sempre falam, mas como é que faz isso? Vocês pensam que a revolução vai acontecer amanhã? Não, ninguém pensa em revolução amanhã. O Marx falava em um longo e penoso processo de transição. Então é sempre muito longo mesmo. Agora, para você
chegar a um objetivo que você tem que dar o primeiro passo na direção do objetivo. E essa é a nossa questão. A China e a Rússia, no meu entender, hoje têm objetivos distintos. O que taticamente os coloca juntos é a pressão dos Estados Unidos em derrotar aqueles dois processos. E impor a Rússia uma posição de subserviência. A Rússia não. Agora, a China tem um outro projeto. E é interessante que os congressos que o PC chinês produz, periodicamente, enfatiza cada vez mais, mesmo colocando a necessidade de abrir, enfatiza cada vez mais uma orientação para uma sociedade diferente dessa. Coloca a paz mundial como um elemento fundamental, então, ao contrário dos Estados Unidos, coloca a paz mundial como um elemento pressuposto. E quando abriu para incorporar a tecnologia, porque, como eu disse, a tecnologia é monopolizada, o conhecimento é monopolizado. Uma forma de você ter acesso é permitir que as empresas entrem. Agora, as empresas entram na China, associadas ao Estado, o Estado comandado por um partido, em joint ventures. Então não tem empresa privada, a não ser as lojinhas do McDonald's, mas eu estou falando de empresa na produção de riqueza isolada. Então, e a parte estratégica na China é toda do Estado chinês. Inclusive boa parte sob o comando do exército chinês, na área de produção estratégica de aço, metalurgia, área de telecomunicações, uma série de áreas estratégicas no exército. Diferente da Rússia, né? O processo chinês foi um desmonte, né? A máfia chinesa tomando conta de muitas áreas da Rússia. A máfia russa tomando conta de várias áreas da Rússia. Então, são projetos distintos, mas que, por conta de se estabelecer um pacto que garanta a não agressão dos Estados Unidos numa região imensa, que não envolve apenas os dois países, mas também o Irã, toda a região da Ásia, estão estabelecendo, além da rota da seda, o cinturão oceânico de proteção. Então, você ter um cinturão oceânico e uma rota da seda que abasteça os dois países com energia, principalmente, e com minerais, elementos que tem ali alimentos, uma série de estratégias de comercialização para poder abastecer os dois projetos. São projetos distintos, que tem uma orientação de brecar o poderio dos Estados Unidos na região. E a gente aprendeu muito com essas duas experiências quando tentaram implantar projetos de transição anticapitalista. Né? Então, eu penso que uma saída desenvolvimentista para o Brasil ou para a América Latina, ela encontra obstáculos na própria organização do capital hoje mundial. Da forma como o capitalismo está organizado, nós teremos que fazer pactos internos com pessoas que aderem diretamente a uma política externa orientada a partir dos Estados Unidos, mas também a Alemanha, Japão, etc. O que dificulta é um momento das relações de capital no nível internacional que impõe uma derrota ao projeto desenvolvimentista. Então, assim, não há abertura para esse projeto hoje, na medida em que as elites que aqui estão, elas estão muito satisfeitas com a
catação de migalha, como eu falo, e o parque industrial, boa parte dele, já não nos pertence. Então, o centro de decisão sobre investimento no Brasil é de fora para dentro. Então, esses executivos brasileiros que são sócios, vamos dizer, subordinados ao capital, não têm capacidade de provar isso por diversas vezes e agora não tem capacidade de um projeto, de formular um projeto e colocar em prática. Esse é o problema do projeto de desenvolvimento. É um obstáculo aí de colocar em prática. Aí você fala, mas também é um obstáculo para colocar em prática, e aí eu vou para a primeira pergunta. Um projeto anticapitalista, na verdade. Também. Especialmente depois de uns 30 anos de tradição de luta à esquerda, que foi o abandono das lutas da esquerda. Nós montamos ali nos anos 70 ou 80, especialmente no movimento sindical urbano, um modelo de novo sindicalismo que foi derrotado. O novo sindicalismo significava, antes de mais nada, o fim da tutela do Estado, o fim do corporativismo. Ou seja, seria a construção de um movimento sindical aliado, antes de tudo, aos demais movimentos populares, numa articulação de transição anticapitalista. Isso tudo foi colocado debaixo do tapete exatamente por uma opção que os partidos, não um só partido, que os partidos de esquerda tiveram de abandonar, tirar do horizonte a perspectiva revolucionária. São lideranças partidárias que também são lideranças sindicais, lideranças do movimento popular, que vão trocar a sua perspectiva. Eu costumo chamar de novo peregrismo, tirar o novo sindicalismo e colocar no lugar aquilo que eles criticavam antes. Daí o termo novo peregrismo. Então, perdeu-se essa perspectiva, é preciso recuperar, e isso demora muito tempo. E numa perspectiva que começa a ganhar força, que não é diretamente a partir das centrais sindicais ou dos grandes movimentos populares como o MST, MPA, etc. São outros movimentos que estão aí atuando, que estão chamando a atenção para a emergência dessas coisas, movimentos estudantis, o movimento feminista, o movimento contra a homofobia, o movimento... São esses movimentos que estão chamando a atenção, olha, nós perdemos a rota. Mesários diz assim, as mulheres têm um papel fundamental na retomada disso. A luta contra a opressão de gênero é um elemento fundamental na recuperação da perspectiva revolucionária. Não é que eu não sou da corrente que prega essas coisas de novos movimentos sociais. Não é isso. É que os antigos, os tradicionais movimentos perderam a perspectiva revolucionária e estão sendo chamados à atenção da necessidade de retomar essas coisas. E aí, eu tenho discutido isso politicamente, a necessidade da gente incorporar esses ensinamentos de intelectuais não eurocêntricos, de Che Guevara, de Mariátegui, que colocavam as coisas nossas práticas, como orientações para essas lutas. Então, a ideia de construção de um ser humano novo é esse ser que percebe, para além de apenas de uma nova forma de organização da produção, da distribuição, pensar esse ser humano em sua totalidade, pensar esse ser humano sendo construído como uma outra forma de pensar, de ver a vida, uma outra concepção de mundo, que é possível organizar a produção de outra forma, e é possível viver de outra forma.
sem opressões de qualquer espécie, sem discriminações de qualquer espécie. Né? Então, os movimentos étnico-raciais, os movimentos anti-homofóbicos, os movimentos feministas, esses movimentos estão chamando a atenção de que os movimentos tradicionais precisam recuperar a sua perspectiva revolucionária. Estão dando grandes ensinamentos. As ocupações estudantes foram fantásticas no ano passado. Eu pude participar com palestras, então eu via como é que devolvia os estudantes, como é que eles estão procurando isso. Ele perguntou uma coisa do BNDES. O BNDES, ele se tornou um instrumento totalmente diferente do que quando ele foi criado. Nos últimos tempos, aproveitar a deixa que foi dada pelo governo, no governo do PT, nos governos do PT, foi quando o BNDES operou uma inversão mais radical do seu papel. Lá em 2000, quando o Fernando Henrique chamou os demais presidentes da República da América do Sul para a comemoração dos 500 anos do Brasil, foi criado um pacto chamado IIRSA, que seria a integração da estrutura da América do Sul, regional da América do Sul, em que foi colocado o BNDES no centro da política de financiamento. O BNDES passou a operar com ativos maiores do que o Banco Mundial. O último ano do governo Fernando Henrique, o BNDES desembolsou algo em torno de 45 bilhões. Eu tinha até um gráfico com esses dados ali. O BNDES passou a operar no governo do Lula e da Dilma acima de 180 bilhões. Desembolsando para quem? Para criar campeãs nacionais, essas mega empresas, em áreas estabelecidas de fora para dentro, nas áreas de mineração, nas áreas de siderurgia, nas áreas de gado, de carne. Né? Essas mega empresas foram sendo criadas, porque o plano de desenvolvimento produtivo do Lula, que é importante a gente estudar esse plano, para entender por que nós entramos na enrascada que nós estamos hoje, estava lá, uma das metas era exatamente criar essas mega empresas, identificando, está lá escrito, identificando os ramos produtivos onde o Brasil é competitivo em nível internacional, ou seja, uma especialização produtiva em commodities, né? Abandonando o processo de diversificação produtiva que a gente vinha feito nos anos anteriores. Então o BNDES ele inverte a posição dele, ele passa a se endividar, ou seja, o Tesouro Nacional passa a se endividar para emprestar ao BNDES, o BNDES fazer esses desembolsos. Então parte da dívida interna também é empréstimos para emprestar para essas empresas, que a gente vê ali agora como que foram estabelecidas as prioridades desse investimento. Então, um banco que perdeu o sentido, mas que opera em escala continental. O BNDES não é uma agência multilateral, mas ele empresta para os países da América do Sul, empresta para a África, dentro desse modelo de especialização produtiva que foi orientado desde o início da ISA, criando grandes barragens, criando essas grandes ondas para a onda. Então, afastado das populações ribeirinhas e indígenas que estão sendo expulsas. Para fazer obra para a Copa do Mundo, você tira as pessoas do centro urbano, expulsa as famílias para fazer obra. Aí, o que nós temos dos famosas consequências das Copas, das Olimpíadas, dos legados? Miséria, né? E agora vem toda essa política de higienização aí contra os novos prefeitos. Então é um processo bastante radical que as elites brasileiras estão propondo para esse país, que eu tenho muita dificuldade em projetar alguma perspectiva de que poderíamos nos aliar a ele no processo de desenvolvimento no final.
Roberto, agora é a sua vez. Eduardo, sobre a distorcida, como é que é o nome do professor que colocou sobre o BNDES? Adalto. Professor Adalto? Professor. Então, professor Adalto, eu queria começar, até por hoje o professor concluiu, realmente é decisivo a questão do BNDES. O BNDES é um símbolo do Brasil e, por mais que se tenha feito uma aposta equivocada do governo Lula de criar os grandes monopólios brasileiros, investir na JBS, na Odebrecht, daquele outro que ele produziu na área de petróleo lá, como é que ele chama, o cidadão? É o Batista. É o Batista. Foi uma aposta equivocada, deu uma face que nós estamos percebendo agora, com toda a sua dimensão. Mas o BNDES é isso, o BNDES foi formado por Getúlio. E o papel do desenvolvimento do BNDES no Brasil, ele é consagrado. Foi a partir do BNDES que eles conseguiram funcionar. As grandes estatais, Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Nutrobras, etc. O BNDES foi rigorosamente por trás de todo esse processo de crescimento chinês que o Brasil teve durante 50 anos, foi de 30 a 80. Inclusive, o papel do BNDES teve no Instituto BND do Gás, que foi o plano de desenvolvimento econômico também extremamente importante. E é interessante que o BNDES fez uma parceria com o plano conceitual. Por trás do plano de metas do João Goulart, por trás do plano bienal do João Goulart, do plano de metas do JK, e pelo plano de cristalização de Getúlio, estava lá o BNDES e o CEPAL junto. E realmente o CEPAL consegue trazer, consegue agregar ao pensamento latino-americano, e ainda mais agora, eu acho que o CEPAL está se posicionando de uma maneira muito positiva. Eu acho que tem uma massa crítica importantíssima se juntar a BNDES, se juntar a CEPAL, se juntar o IPR. São grandes caldeirões de ideias latino-americanos profundamente enraizados na realidade latino-americana. Tem uma consistência teórica e técnica. Eu estive lá no CEPAL, eu era o único médico de uma turma de 40 economistas, e pude conhecer mentes brilhantes da CEPAL, capazes de formular um plano bastante consistente para romper com essa situação atual capitalista. Perder as ilusões que nós estamos no SUS, no programa de gestão. O SUS tem todas as soluções de gestão que existem nos sistemas universais de saúde, estão à disposição do SUS. O que falta realmente para viabilizar o SUS é a gente mudar o conflito distributivo a favor do sistema de saúde, a favor do povo, a favor do desenvolvimento nacional. Especialmente uma questão de financiamento. E aí eu quero entrar nessa outra questão, que é o problema da frente anticapitalista. O capitalismo do mundo hoje não é mais o capitalismo da década de 30, da década de 40, 50, isso mudou, cara. Hoje existe o capitalismo financeiro que, inclusive, suga, se analisar todas as teorias do capital fictício, esse capital fictício suga a energia do capital industrial. O capital fictício precisa sugar a mais-valia do lucro do capital industrial para poder, inclusive, se reproduzir. A teoria do capital fictício está sendo desenvolvida por teóricos franceses, o certo inglês, inclusive, demonstra isso. Que é um capital extremamente predador, né? Tanto do capitalismo industrial quanto dos trabalhadores da mais-valia da classe operária. Né? Então, tem base objetivo você conseguir construir uma frente anticapitalismo financeira, incluindo trazer setores do empresariado nacional. Só para você ter uma ideia, não sei se o Helder tem esse dado, mas no Brasil tem 6 milhões de empresas que são consideradas pequenas e médias como grandes empresas, 6 milhões de empresas. E essas empresas hoje estão com grau de endividamento absurdo, estão sendo dilapidados seu patrimônio a partir dessa roda especulativa do capital financeiro que foi na nossa sociedade, que suga tudo.
subenergia do capital produtivo, subenergia dos trabalhadores, subenergia do Estado. Então nós precisamos realmente fazer uma frente, não uma frente anticapitalista, que isso é anticapitalismo financeiro, certo? Anticapitalismo subenergia que é produzido na humanidade, especialmente no Brasil. E nós temos capacidade hoje, tanto intelectual, quanto no desenvolvimento de programas bem estruturados, defendeu o professor Adalto, né? No sentido de construir um projeto do Brasil que leve em conta esses servidores empresários, que não fazem parte dessa elite falsificada que foi criada no governo petista, não faz parte dessa elite vendida ao capital financeiro. Você tem razão, tem muito capitalista brasileiro que vive de renda, já abandonou a produção é meramente uma fachada, ele coloca o seu dinheiro produtivo no mundo para poder ficar rendendo enquanto ele dorme. Esse tipo de capitalismo, que é um capitalismo predador, que a gente precisa combater no Brasil. Né? E turbinar o capitalismo industrial. Nós temos complexos industriais aí que são uma potência para ser desenvolvido. O complexo industrial do gás e do petróleo, o complexo industrial da saúde, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial da agropecuária, o complexo industrial das telecomunicações, que o Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, tem base industrial, base produtiva real, uma questão de investimento. A nossa capacidade de investimento hoje é terrível. O Brasil está investindo 14% da formação do capital fixo. 14% do investimento que investe no Brasil é ridículo. A China investe mais de 40% do PIB em investimento produtivo. 40% do PIB a China investe. 25% a 27% ainda investe no capital produtivo. Nós podemos subir de 14%, que é a taxa de investimento do governo dele, para uma taxa de investimento de 25% a 30%, desde que a gente tire dinheiro da especulação e coloque na produção. Então, essa é uma base concreta, não tem utopia, porque eu acho que essa questão do socialismo é muito séria. Nós não podemos focalizar o socialismo a título de manter um discurso, uma fachada de esquerda. Se de esquerda no Brasil, defender o socialismo é um socialismo científico, o socialismo como uma sequência da evolução da sociedade brasileira. Né? Ficar se refugiando no socialismo bloco, manter a sua condição de esquerda, eu acho que isso aí está muito aquém da crise hoje. Então, vamos acabar não dando resposta para a crise e deixar que esse usurpador do poder colocado do atual presidente do tempo, golpista, de carteirinha, certo? Muitas vezes ligado até o passagista americano, né? Vamos deixar esse povo ficar nadando de braçada. Nós temos que apresentar um projeto de nação já agora, tá certo? Ou se antecipa eleições gerais, se começa tudo de boa, pode fazer a eleição desse ano, ou nós vamos ter que apresentar esse projeto em 2018. Então, lugar para apelar para uma utopia, se levar em conta que nós precisamos mobilizar o nosso povo, mobilizar o conjunto da nação brasileira, uma frente nacional, assim, uma frente anti-capital financeiro, para que consigamos dar respostas efetivas a essa situação. E temos uma massa crítica, temos capacidade intelectual, temos capacidade, inclusive capacidade industrial instalada para poder desenvolver esse projeto. Não dá para se refugiar em pequenas situações que não vão estar de acordo com o grau da crise. Né? E o movimento sanitário tem um papel importante nisso aí. Vamos lembrar que o SUS só existe por causa da democracia. E o SUS só vai ser efetivado se disputar com um projeto de desenvolvimento nacional forte, profundo, onde vai ser resgatar toda a nossa origem desenvolvimentista, como foi feita no país até hoje. Essa é a minha opinião. Continua aberto. Temos ainda alguns minutinhos para completar. Tinha gente aí interessada em saber alguma coisa do Banco Mundial, tinha gente, eu vi ontem fazendo outras perguntas que eu não estou vendo aqui, que seria bom provocar vocês agora e colocar aqui, porque aquelas discussões que a gente teve ontem, boa parte das respostas já estão sendo dadas por essa discussão de hoje. Eu só queria acrescentar o seguinte, eu acho que tem claramente aqui uma
não vou dizer que necessariamente uma divergência, mas uma perspectiva que coloca o seguinte, baseado em algumas perguntas que fizeram. Se você se considera socialista e revolucionário, nem todos aqui provavelmente estão nesse campo, qual é a melhor perspectiva que você teria para dar um passo adiante? Eu acho que nós temos que ter uma utopia, sim. Principalmente no período de crise profunda, a tendência de muitas populações é se sentir que não tem alternativa, que a gente não tem jeito, essa situação vai nos levar, e muita gente, nós estamos observando isso no Brasil, chega à conclusão que não tem jeito. Então, tem gente querendo sair do Brasil, eu recebo os imigrantes lá nos Estados Unidos, saindo daqui dizendo, olha, aquele país não tem jeito, cansei, tem pessoal que diz cansei do Brasil, tem muita gente com essa perspectiva, que não tem solução, e portanto, essa é uma alternativa. A alternativa é, vou cuidar da minha vida, porque esse país não tem jeito. Isso ainda é uma área de debate que me parece importante. Toda vez que eu venho no Brasil, eu às vezes me sinto, o que está acontecendo? O pessoal está perdendo a esperança, né? O que pode estar acontecendo? Por outro lado, existe um grupo significativo da nossa população que está voltando a ter esperança de novo e já percebeu que a melhor esperança é aquela que a gente conquista na luta, que foi o que eu vivenciei aqui na década de 80, quando a gente derrubou a ditadura. Esse povo aqui já derrubou a ditadura, já colocou presidente fora do governo, que nunca tinha ocorrido aqui no Brasil. Então nós temos uma experiência de luta muito significativa nesse país. Às vezes ela dá uma queda e o pessoal que nunca viu acha que não é possível. Eu vivo dizendo para aqueles que são um pouco mais jovens que eu, que você não conhece o povo brasileiro na realidade até você ver o que nós já fizemos, que nós já vivemos, e foi o movimento que gerou, inclusive, a reforma sanitária constituinte, de ter 1 milhão de pessoas na rua. E eu acho que nós estamos caminhando para chegar nesse período. Eu vi isso no Rio de Janeiro, nós vimos em São Paulo, já tivemos uma greve geral agora, provavelmente vai ter outra em breve. Não tem outra saída, quer dizer, não tem uma saída diferente do povo mobilizado, organizado, às vezes não tão organizado, mas bastante mobilizado, para dizer que isso a gente não aceita. E eu acho que nós estamos chegando muito perto disso. A outra questão é qual é a alternativa. E aí, o meu ponto de vista é o seguinte: isso foi dito aqui, de fato, a China, eu fiquei impressionado quando eu soube disso. A China faz planejamento para 100 anos na área da saúde. Eu vi isso. Ou seja, quem pensa que vai fazer um planejamento para 100 anos, pensa o seguinte: a nossa sociedade tem uma perspectiva de longo prazo, de muito longo prazo. E essa perspectiva de longo prazo pode ser a perspectiva que muitos aqui estão colocando, em que a gente vai, de fato, não ter um país capitalista no Brasil. Talvez até o próprio sistema capitalista não vai existir daqui a mais 100 anos. É possível? Tem gente que diz isso. E ou nós vamos em direção a outra sociedade, ou nós vamos ter a barbárie. As duas alternativas são muito importantes. O que é a barbárie? A barbárie é o desemprego massivo, é a destruição da natureza, é a sociedade regredir. Em outras palavras, não está escrito em nenhum livro que nós vamos sempre daqui para frente. Já vivemos no século passado 2 guerras mundiais que já deixaram muito claro isso. É possível que uma sociedade resolva suas contradições internas, não resolver, que a solução é se destruir. Como já foi colocado aqui, nós não verificamos isso hoje mais como uma questão viável por causa da dita ameaça nuclear. Porém, do meu ponto de vista, algumas sociedades estão sendo destruídas. Pode não ser na Europa, mas quem conhece o que está acontecendo no Iraque, o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo na Síria, algumas sociedades estão literalmente sendo destruídas. Nós temos hoje 65 milhões de refugiados, que é o último número mais recente, que mostra que existem determinadas sociedades que a única solução que elas têm é se retirar, migrar. Portanto, a alternativa da destruição não é um sonho, é real. Diversas sociedades, no momento atual, no mundo, estão sendo destruídas. No Oriente Médio, na África e na América Latina. Não chegamos a esse ponto, mas estamos vivendo situações de perspectiva de destruição de algumas sociedades. Não há a menor dúvida disso. Agora, quem é que está querendo destruir quem? Aí que eu coloco a minha posição em relação a isso. Eu acho que existe uma força dominante no mundo que se congrega ao redor dos Estados Unidos. Essa força dominante impõe ao mundo, e daí outra vez a gente voltou a usar a palavra imperialismo, que nesse último governo de esquerda, muito pouca gente coloca o dedo na ferida. Existe, nós ainda vivemos
impérios, hierarquia, como foi colocado aqui antes. Se é assim, qualquer perspectiva de alternativa e progresso e desenvolvimento vai ter que lidar com esse problema. E aí eu vou me referenciar ao que o professor Elder disse. Existem obstáculos, claros, postos por algum país para que outros se desenvolvam. Para alguns países, esses centros dominantes chegaram à seguinte conclusão: não temos saída para eles, a solução é destruí-los. E isso ocorreu no Iraque, isso ocorreu no Afeganistão, e agora está ocorrendo assim. A solução para esse país é destruição, certo? Então bombardeia e acaba o país. A ideia é essa. Não é coincidência desse país que fontes de minerais e riquezas que são estratégicos para a continuidade do capitalismo no século XXI. Estamos falando de petróleo, estamos falando de gás por aí. Então, as batalhas estratégicas, de fato, estão se dando em relação ao controle de energia, ao controle de quem ainda tem capacidade de gerar recursos, seja minerais, seja tecnológicos, e a roda da seda vai por aí. A roda da seda é reconstruir um espaço econômico que garanta autonomia para determinados grupos do país. E aí, evidentemente, que a China tem um projeto estratégico para isso. Os Estados Unidos muito bem já identificou que a China é o inimigo principal para esse período futuro do capitalismo mundial. E a Rússia, eu não seria muito apressado em dizer nada em relação à Rússia, porque eu acho que a Rússia está sofrendo um processo de confronto aberto, sistemático dos Estados Unidos recentemente, que pode alterar certas posições anteriores. Eu acabei de assistir uma entrevista longa do atual presidente da Rússia sobre o que está acontecendo na Rússia, que me leva a dizer que pode perfeitamente a Rússia partir para outro tipo de desenvolvimento a partir da pressão que ela está sofrendo dos Estados Unidos para se ressubmeter, ou seja, para se tornar de novo submissa, um país que viveu uma experiência enorme, talvez a maior do mundo, de enfrentar o imperialismo. Portanto, não é fácil convencer esse povo que está aqui para frente, seja capitalista ou não, você vai ter que ser submisso. E eles têm arma nuclear, eles têm exército, e eles têm tecnologia, então é perfeitamente possível que em 10, 20 anos a Rússia não esteja necessariamente num caminho diferente do que a China está. Acho que eu não me arriscaria a dizer que isso é líquido e certo. A China, a gente sabe, a Rússia está em disputa. As declarações do presidente Putin deixam muito claro isso. Eles chamam os países capitalistas de parceiro, mas é uma parceria que só um lado quer fazer parceria, a outra não quer, a outra quer te destruir. Então, evidentemente, ele está sendo forçado a repensar certas posições que não eram necessariamente as posições que ele dizia que acreditava. Portanto, pode ser que a gente vá ver um realinhamento, que eu acho que do ponto de vista econômico já está acontecendo, e se criar um bloco capaz de confrontar. Se fala muito do BRICS, né? Que seria Brasil, Rússia e China. O problema é que o Brasil, nesse último período, tem partido para políticas que não necessariamente eram as mesmas que a gente pensava que ia acontecer, que era uma solidariedade alternativa. Que aí eu vejo o seguinte: ainda dentro do capitalismo, mas está se formando um bloco que pode viabilizar o desenvolvimento dos componentes desse bloco, capazes de enfrentar as forças que não querem que esse bloco se desenvolva. Já é o socialismo? Não é o socialismo. Pode ser uma alternativa que construa espaços para esse país que tem, não é por coincidência, características continentais, que tem condições de ter algum nível de soberania, não diria total soberania, mas se for uma composição política capaz de garantir soberania para esse país, é possível pensar numa alternativa. Então eu não sou pessimista desse ponto de vista, porque eu acho que essas contradições estão se tornando mais e mais evidentes. E tem um bloco que quer manter o domínio e impedir qualquer desenvolvimento autônomo e soberano, e tem um bloco que está tentando sobreviver com algum nível de soberania. Então os obstáculos se dão parte a parte. Aí como é que eu vou pensar o socialismo? Como é que eu vou pensar o anticapitalismo nessa situação internacional? É óbvio que nós temos um bloco que vai ter que derrotar o outro. E o Brasil vai ter que só pode construir nacional desenvolvimentismo se houver aliança estratégica de solidariedade financeira, tecnológica e internacional que permita que o Brasil desenvolva os seus complexos industriais em aliança com esse país. Agora, é possível pensar nisso? Não sabemos, tá? Tem que ser construído. Isso aí ninguém pode dizer que está dito ou não dito. A China também tem um projeto de dominação. A China já foi império também, a gente não pode esquecer disso. Já foi, inclusive, um império muito desenvolvido antes desse país que hoje são capitalistas centrais eram.
E quem conhece a história milenar da China sabe disso. Então não é um povo que vai se deixar dominar por ninguém facilmente, mas pode querer dominar algumas partes do mundo, e já tem dado mostra disso na África. Quem vê os projetos de inversão chinesa na África, e dinheiro tem. Então, a China permite a gente entender que algumas alternativas são possíveis. Agora, o Brasil vai ter que tomar uma decisão, nosso povo vai ter que tomar uma decisão, desse ponto de vista. Nós vamos dar para o país se desenvolver ou não. Agora, como é que nós vamos conseguir o desenvolvimento? Ao meu ver, é uma contradição que a esquerda não está preparada para resolver. Então, se a gente disser assim, tem que fazer uma frente anticapitalista. Quais são as forças capazes de construir esse tipo de alternativa no Brasil? São as forças de esquerda apenas? O que é ser de esquerda hoje no Brasil? Essa é a minha grande caracterização. É dizer que eu sou socialista? É isso que caracteriza ser de esquerda? Eu diria não. Isso aí apenas define o seguinte: eu tenho um projeto de longo prazo de sair do capitalismo. Mas não dá resposta no momento atual, porque nós não vamos ter no Brasil, daqui a 1 ano, 5 anos, tomada das fábricas. Porque essa é esse socialista, meu ver. Nós vamos tomar as fábricas, nós vamos estatizar, nós vamos tirar o capital deles e passar para o povo. É isso que está viabilizado, é isso que é possível fazer no próximo período da nossa vida. Isso é o que talvez alguns de nós queiram como solução estratégica para o problema que o Brasil vive. Mas qual é a solução que nos leva nessa direção? A meu ver, o que eu classifico aqui como debate é qual é a melhor alternativa que nós temos, a possível alternativa. Se bem que eu gosto da ideia do Chico Guevara, eu sou um homem realista, eu penso no impossível, quero o impossível. Porque o impossível sempre te leva no terreno da utopia, que vai te levar ao teu objetivo mais de longo prazo. Mas ninguém chega no 10º andar sem passar pelo primeiro. Existe condição de passar do primeiro para o 10º nessa conjuntura atual, com a correlação de força mundial que nós temos ou não? Eu acho pouco provável. Também não acho que significa dizer que nós temos que ir do primeiro andar para o segundo andar, para o terceiro andar, para o 10º andar. Muitas vezes países passaram do primeiro para o 5º andar. E eu não conheço nenhum país que fez a transição para o socialismo que não teve que enfrentar essa questão. Às vezes tomaram o poder, mas não implementaram o poder socialista, porque não podiam implementar o poder socialista sem ter que lidar com as questões que levam o país a chegar a condições de se tornar socialista. Do ponto de vista do que é definido como socialismo, que é o que já foi bem dito aqui. Portanto, colocar a discussão como ser radical, ser anticapitalista, a meu ver, não resolve o nosso problema, porque sair do capitalismo, no momento atual, exige que você cumpra tarefas específicas de desenvolvimento econômico, de soberania, que se a gente não responde, a gente não consegue chegar lá de jeito nenhum. O exemplo da Venezuela é mais um. O cerco que a Venezuela está sofrendo hoje para derrotar o início da construção, inclusive, dizia socialismo do século XXI. Eu acompanhei a Venezuela. Quais são as tarefas que o socialismo do século XXI tem que fazer na Venezuela? São socialistas? Não são socialistas. O comando pode ser de forças que se dizem de esquerda, mas as tarefas ainda são tarefas de desenvolvimento econômico, baseado em petróleo, baseado em desenvolvimento industrial, que ela não tem. Hoje está faltando comida na Venezuela. Está faltando comida porque não deu a resposta também a alguns passos iniciais que tinham que ser dados. Embora exista restaurante popular. Eu vi centenas de milhares de pessoas falando socialismo no século XXI. E o que estão fazendo para construir a economia, para dar base material que gera relações de produção que leva ao socialismo? Está se vendo hoje uma economia extrativa dependendo do petróleo, e a maldição do petróleo não permitiu à Venezuela resolver essa questão. Então nós temos que ser realistas nesse ponto de vista. Eu vejo, por exemplo, que a Bolívia está fazendo, aumentando a soberania do seu petróleo, da sua energia, industrializando. A Bolívia está se industrializando, é um dos poucos países da América do Sul que está crescendo. O que fizeram? Estatizaram uma parte, deram controle do Estado dos seus recursos naturais e estão avançando. Resolveram algumas questões que o Eduardo colocou aqui, reconhecendo as nacionalidades indígenas, que aliás eu gostaria de dizer isso. Não é possível continuar avançando nesses movimentos sociais autônomos se a gente não reconhecer a importante participação e necessidade do pensamento indígena. Estou convencido disso, do bem viver. Não é possível pensar uma alternativa ao que nós não gostamos sem resgatar a visão de mundo que muitos deles têm na direção de se tornar humanos. E como eles viviam em época do pré-capitalismo, nunca absorveram a ideia da exploração da natureza e do homem, torná-lo um mercado livre da mesma maneira que a gente absorveu aqueles que
não levar em consideração a profunda relação que eles têm com a natureza. E do que se trata hoje já não é mais a destruição do emprego, é a destruição de fato de partes importantes do mundo. Isso nós estamos verificando. Eu acredito com toda certeza que nós estamos vivendo um processo de mudança climática profundo. Não é aquecimento, é mudança. Transformações a nível da atmosfera, a nível da natureza, que a gente já não está controlando mais. E isso tem que ser levado em consideração nas transformações atuais. Quer dizer, que tipo de economia a gente quer, sustentabilidade, do ponto de vista concreto. Eu acho que o Brasil não tem que copiar tudo que deu errado no mundo central. Nós temos que pensar nas alternativas de energia renovável, consumo sustentável. Essa discussão do agronegócio me preocupa muito, porque o agronegócio não resolve os problemas da agricultura que nós precisamos. É uma agricultura voltada para fora, controlada de fora, não gera alimentação sustentável que nós precisamos, e por aí vai. Então, quer dizer, é um arco de problemas que exige um plano de ação. Desse ponto de vista, eu acho que se nós não resolvermos essa questão, que nenhum país é vencedor por um caminho revolucionário sem entender qual é o seu projeto nacional. A Revolução Russa se chamava patriótica, a Revolução Chinesa se chamava patriótica. Nenhuma outra revolução que passou por essa transição chegou lá sem definir qual é a pátria que a gente quer construir, que é o que significa todos. De alguma maneira, e alguns não vão querer ser parte da pátria. Tudo bem, você é excluído da pátria, mas a grande maioria quer ser parte do Brasil. Aqueles que não querem, nós vamos passar por cima deles. É uma questão de tempo. Como nós vamos fazer isso? A meu ver, é a grande charada que nós temos que resolver hoje. Bom, acabei falando e veio perguntar. Temos algum tempo ainda, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, senão vamos dar para encerrar. O professor Roberto precisa se despedir, então façamos isso. Professor, a palavra é sua. Eu queria dar vitória para te abraçar por essa discussão realmente profunda, ampla, e mais uma vez eu quero deixar público o meu reconhecimento pela sua capacidade intelectual, teológica, de estar se posicionando, inclusive diante dos programas brasileiros, coisa que você acompanha de perto lá nos Estados Unidos. Queria também dar um abraço para o professor Helder, especialmente o professor Dalton, que acho que colocou algumas questões chaves, e deixar um abraço para a Fabiana, para a Gabriela, todo o esforço que foi feito, e deixar uma mensagem do fundo do coração que o Brasil vive uma crise hoje, é uma crise de profundas mudanças. Sempre que o Brasil viveu crise, nós conseguimos sair da crise com uma nação mais soberana, mais afirmativa e principalmente uma nação mais igualitária. Eu acho que o nosso povo precisa de um projeto de nação que seja profundamente igualitário, exatamente atender a necessidade básica do nosso povo. Então, agradeço o convite, queria abraçar todos e deixar a disponibilidade, sempre que for necessário, participar do debate produtivo, todo profundo, e tentando no meio das alternativas, que acho que não está precisando hoje do Brasil, vai ficar chorando sobre ele derramado, é gerar um projeto, participar e aderir ao projeto nacional, que eu acho que esse debate, esse pós-gerar essa oportunidade. Então, um abraço a todos e sintam-se bastante alinhados e obrigados pela participação. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês. Espero que outros venham e que esse momento de reflexão sirva para alimentar o olhar desse seminário que vai amanhã. Penso que o debate de agora mostrou que as tarefas são árduas, difíceis, desafiadoras, mas eu também sou otimista. Tenho conversado muito com muita gente que está fazendo coisa diferente por aí e acredito que as soluções virão do povo mesmo, do saber popular, junto com nossas construções científicas,
temos muito que aprender com esse povo que está se virando. Eles estão resistindo, eles estão fazendo coisas, né? Estão fazendo coisas muito interessantes. Tem que aprender com isso, né? E também perder a nossa prepotência de levar projetos prontos e acabados, né? Inclusive projetos que já foram por vezes experimentados, que não deram certo, né? Nós temos que aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros, saber quem está disposto a caminhar efetivamente ao nosso lado, e quem não tiver, a gente tem que abandonar. Não tem como ficar persistindo com determinadas coisas. Existem vários modelos, o que a gente sabe é que não existe um modelo pronto e acabado. Nós vamos saber construir os nossos, nós vamos saber nesse processo todo se ou fizermos democraticamente, diversificadamente, respeitando todas as posições, abrindo espaços para que as várias manifestações desse povo venham à luz, que a gente dê visibilidade às lutas desse povo, à resistência. Muitas vezes a gente até critica as pessoas que estão lutando, né? Nós vamos assim construindo uma nação. Muita gente fala, a gente precisa de ter uma organização ex ante para depois fazer as coisas. Eu penso que a organização, se for necessária, vai aparecer no momento correto, e essas que existem aí já devem sinais que estão esgotadas.